Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. E hoje vamos falar de uma data muito especial que nós estamos nela, aniversário de Vila Velha e aniversário de colonização do solo espírito-santense. 23 de maio de 1535, a data da chegada, então, dos primeiros colonizadores, que nos faz lembrar muito, então, sobre toda essa trajetória do Espírito Santo até 2025. E falta pouco, então, para a gente lembrar os 500 anos também. Mas a história também não é pequena durante toda essa trajetória, né, do nosso povo capixaba, se a gente pensar assim hoje. Mas ele foi se formando ao longo do tempo. E passagens históricas vão nos lembrar como que essa formação se deu. E muitas vezes não foi muito fácil mesmo. Mas a história está aí para a gente comentar e até também avaliar e valorizar ainda mais toda essa construção. Nosso convidado hoje vai falar muito mais sobre isso pelo conhecimento que tem. Marcos Vinícius, que é historiador, fala conosco hoje nessa manhã aqui do Em Destaque, a quem nós agradecemos muita presença. Bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço, na verdade, o convite. É sempre bom falar da nossa história, o povo capixaba precisa muito disso. Que bom, ainda mais com o seu conhecimento compartilhado pela nossa tela hoje também. Isso vai ser um prazer imenso. Que bom. Vamos começar então definindo aqui o 1535, o 23 de maio. Essa data, lembrada hoje, inclusive, tem ligação direta até com o nome que nós temos hoje enquanto Estado, Espírito Santo. Exatamente. 23 de maio de 1535 foi o começo da nossa colonização, né? Vasco Fernandes Coutinho chegou aqui com a sua caravela, Glória, né, com cerca de 60 pessoas, na região onde hoje a gente conhece como Prainha, né, em Vila Velha. E ele chega, era um domingo de Pentecostes, que na tradição católica significa o marco, né, o evento em que o Espírito Santo desceu dos céus, pairou sobre Maria e os apóstolos e deu a eles o dom de evangelizar. E aí o cristianismo se alastra, né? Então é a data no catolicismo em que o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, é cultuado. Então, sendo o domingo de Pentecostes, ele deu o local, né, aquela capitania, que anteriormente era chamada de capitania undécima, porque era a 11ª capitania de norte a sul, né? Então, a partir do momento que ele chegou, eu preciso nomear. Então, era um domingo de Pentecostes, vou dar o nome de Capitania do Espírito Santo. Legal. Da Caravela Glória, talvez as pessoas não recordem, mas um dos bairros de Vila Velha, inclusive, um dos maiores ou mais potentes no comércio, no bairro da Glória. Tem relação com a Caravela? Tem. É uma homenagem direta. É uma homenagem direta. A Caravela Glória de Vasco Fernandes Coutinho, que chegou aqui. Que chegou, como uma vez eu li até no livro, nas bordas do Moreno, né? A gente falou da Prainha, né? É entre Prainha, entre o Morro do Moreno. Isso ficou, né, no contexto histórico já apontado, pelo menos o local mais preciso disso ou não, Marcos? Não, a gente não consegue assim precisar o local exato, né? A gente tende ali como se fosse aquela região, de fato, que era a região da Prainha. Era um local relativamente fácil, né, de desembarque, e assim, alguns pontos históricos justificam um pouco isso, né? Por exemplo, a Igreja do Rosário, hoje, foi uma das primeiras edificações a serem feitas. O Forte de Piratinga, que inicialmente foi também um dos primeiros fortes a proteger a localização, basicamente ali começa de fato as primeiras ações de colonização, né? A gente não consegue colocar hoje um ponto fixo. Você vê hoje a região da Prainha, muito do que a gente entende como Parque da Prainha é aterro. Nessas obras recentes a gente lá tem um local que é colocado como o cais anterior, né? O local até onde ia de fato o mar antes das primeiras ações de aterramento, mas a gente tem aquela região ali e felizmente hoje eu costumo dizer que é um local de imersão histórica, né? Porque para além de você se pensar ali como o início da colonização, você consegue ver a Casa de Memória e o Museu do Colonizador, que é ali próximo. A gente tem um Museu Homero Macena, que foi onde Homero Macena, um pintor aí de projeção internacional, morou e residiu e teve a Prainha como inspiração, né, para suas obras. Nós temos o Convento da Penha, o quadro Nossa Senhora das Alegrias, enfim. Então é toda aquela região colocado como marca inicial, que hoje aí é um potente local de imersão histórica. Tem um bondinho, né, que é uma história. Tem bondinho, a reprodução do bondinho ali na Casa da Memória mesmo, né, uma reprodução tá em tamanho real e que representa muito, né, daquela questão
da logística urbana mesmo, né, de se pensar como que era de fato os meios de locomoção da época. Então é um local sensacional. Eu ia falar quase, falei caverna, mas a gruta de Pedro Palácios, Exatamente. fundador, né, do convento da Penha, o grande construtor, aliás, né, inicial de tudo, tá ali também na Prainha. Tudo ali próximo dos pés do convento onde Pedro Palácio se abrigou antes, de fato, o convento ficar pronto, né? Alguns historiadores até colocam que ali funcionou, de fato, a primeira igreja anterior à Igreja do Rosário, que ali se edificou a Igreja de Santa Catarina. Então, como eu disse, né, um local de constante imersão histórica para conhecer a história do nosso estado e também usar o turismo como um potente fato de entretenimento. Né? Com certeza. Tem uma questão que acho que a gente pode já deixar claro até do início da conversa, porque está falando do início da história. A história do Espírito Santo, ou da capitania do Espírito Santo, né, não se inicia propriamente pela chegada dos portugueses, né? Havia, né, uma intensa ocupação indígena nessa nossa área, hoje tão urbana, mas eram tribos e tribos que se proliferavam por essa região, é isso mesmo? Exatamente. Principalmente essa região da Prainha já era colocada, não só a região da Prainha, mas a ilha de Vitória também, era um local colocado como de habitação de diversos povos indígenas, né? A gente coloca os Goitacazes, Tupiniquins, enfim. E a gente tem hoje algumas representações, eu costumo dizer que é muita representação no nome. Né? Por exemplo, Piratininga, né? Que era o forte de Piratininga. O nome Piratininga vem do Tupi-Guarani peixe seco ou peixe a secar. Então, provavelmente era o local onde se colocava o peixe para se secar, para posteriormente, né, poder comer. A Ilha de Vitória, por exemplo, a Ilha de Vitória chamava Guananira, o Guanani, os indígenas assim chamavam. E essa era uma alusão que na tradução livre para o português significa Ilha do Mel, ou Ilha Doce, que é uma alusão a um local muito tranquilo para se viver. Né? Então são essas pontuações que a gente consegue retirar e entender que de fato ali já era um local, né, de ocupação indígena e que infelizmente sucumbiram com a colonização. O próprio nome de Vila Velha a gente pode colocar também como um feito indígena, né? Porque ali era colocado como Vila do Espírito Santo. Né? E após sucessivos ataques indígenas, eles saem daquela povoação inicial e vão para a ilha do outro lado da Bahia, né? Que era chamada de Ilha de Santo Antônio, que ela foi doada como propriedade privada, né? Mas que os indígenas já chamavam de Guananira ou Guanani, e transferem o centro, que não era chamado de capital, né? Mas o centro da capitania do Espírito Santo sai da Vila do Espírito Santo e vai para essa nova Vila de Vitória, e o nome Vitória também é dado por causa de uma vitória sobre os indígenas. Eles chegam na ilha, tem uma determinada resistência indígena, e aí eles conseguem vencer, né? E para agradecer pela vitória, eles ofertam a ilha de Nossa Senhora da Vitória. Né? Então a ilha é ofertada a Nossa Senhora da Vitória, isso em 1551. Então, a partir do momento que eles passam a povoar essa nova localidade, a Vila do Espírito Santo fica esquecida. Então fica uma vila velha. E a Vila do Espírito, a parte central de logística urbana passa para a Vila de Vitória. Né? Então foi um constante conflito, né, de povos que justificam o nosso nome, e se pensa também o Espírito Santo anterior à colonização. Aproveitando até essa passagem pela, né, cultura indígena, né? Então, assim, claro que a gente hoje tem, e a nossa construção foi feita pelo olhar do colonizador, né? Então, por isso, a vitória sobre os indígenas, né? A vila que ficou velha, enfim, né? Tudo isso passa hoje por uma interpretação, acho que mais acessível também para a gente, né? Ter essas nuances, né, Marcos? Acho que o seu trabalho vai muito também nos contar sobre isso, né? Mas é bom a gente ter esse marco, né, para entendimento, interpretação, né? Exatamente. É como você disse, a história, e aí a gente pode ver de diversos recortes, né? Não só Espírito Santo, mas também Brasil. Provavelmente muitas pessoas já ouviram o termo, por exemplo, descobrimento, como se fosse uma terra que não existia, e só existiu a partir da colonização. E não era assim, né? A gente pensa, de fato, um local que era habitado por povos que tinham uma organização social, que tinha uma relação direta com a terra, que tinham suas crenças, a sua cultura, e que sofreram essa alteração, né, a partir da colonização, mas que ainda assim, mesmo diante desse processo, né, de imposição, de subalternidade imposta, foi um povo que ajudou a construir a identidade do Espírito Santo. E em nós, muito forte, né? Que você vê, o termo capixaba é indígena. E eu chegar nele agora. Aí você vê, por exemplo, o Congo. O Congo, você tem a forte presença indígena, né? Os grandes viajantes que vieram ao Espírito Santo, quando eles relatam as primeiras vezes que o Congo era ouvido, na maioria das vezes eram os indígenas que estavam fazendo.
Você vê, por exemplo, a própria torta capixaba ou a muqueca. Existem relatos de que os indígenas já faziam um prato à base de peixe e marisco, então a base já era de lá. A panela capixaba, a panela de barro, né? Achados arqueológicos colocam que no Morro de Goiabeiras, indígenas já usavam daquele barro para se fazer utensílios para voltar para a comida. Então, é uma presença maciça na formação da nossa identidade que não pode ser esquecida. Exatamente. Importante, inclusive, você ficar atento, né? Essa questão indígena, claro que a gente não vai ter tempo até de entrar em todos esses pontos, mas você pode até lembrar também, Marcos, que é a questão recente, gente. A questão da presença indígena moldou o território capixaba. Não foi dessa época também, propriamente, ou só nessa época, né, de chegada dos primeiros portugueses. Mas até mesmo quando as fazendas de café se espalharam pelo sul do estado, né, houve ali intensos conflitos. Os primeiros imigrantes italianos, alemães, né, os europeus de maneira geral, chegando nessa área mais serrana também tiveram conflitos. Os aimorés, né, na região mais hoje divisa com Minas, né? Então a gente teve um molde muito grande pela essa presença indígena que não pode ser ignorada, né? Exatamente, foi uma dificuldade muito grande de interiorização do Estado, né? E muito em cima do indígena que habitava aquela região e que tinha um poder de guerrear muito forte. E por muito tempo na história, isso aí a gente chama atenção também para a narrativa, isso é colocado como se o indígena fosse um inimigo ou se aquilo fosse algo selvagem, né? E que nada mais era que a defesa do seu próprio território. E como você disse, moldou de fato a movimentação da colonização, porque dificultou esse ato de adentrar, né? E fez com que aquela região ficasse conhecida mesmo como a região dos indígenas, que por muito tempo ficaram chamados de botocudos, mas que não é um termo muito legal de se usar, porque fica meio que pejorativo, é uma alusão aos botox que eles usavam no beiço, né? E aí aimorés ou outros termos que denominam essa povoação indígena um termo mais adequado, são termos mais adequados no caso. Né? Vamos usar o capixaba então aqui para explicar, né? Então é um termo, o Marco já explicou, né, indígena, mas como é que pegou isso? Então, olha só, o capixaba é uma história curiosa, porque capixaba em si algumas narrativas, porque quando a gente pensa assim, tudo que é ligado à memória da questão popular surgem diversas narrativas e algumas às vezes se convertem, outras não, né? Mas a mais aceita, o que os historiadores colocam com mais frequência é a seguinte, que capixaba significa pequena roça ou roça de milho, que era basicamente os portugueses chegaram na ilha de Vitória, né, na região que hoje é conhecida como região da Capixaba, aquela parte saindo da Curva do Saldanha, chegando na Jerônimo Monteiro, na Princesa Isabel, onde tem o mercado da Capixaba, a fonte da Capixaba, esplanada da Capixaba, era aquela região basicamente, e aí acredita-se que isso foi um engano na comunicação, porque os portugueses perguntavam aos indígenas, quem vocês são? E eles entendiam que eles estavam perguntando algo em relação à terra. Olha só. E eles falavam capixaba, que era pequena roça de milho ou roça de milho, que eles cultivavam naquela região, que à época era bem menor do que a gente imagina hoje, não é toda aquela esplanada, é aterro, mas que ali era propício para plantação. Então eles imaginavam que estavam perguntando sobre a própria terra, então eles respondiam capixaba. Os portugueses entenderam capixaba, então eles são os capixabas. E aí o termo capixaba ficou inicialmente aos que moravam na ilha, né, de Vitória. Sim. Existe até hoje esse choque, né? Quem é capixaba e quem é espírito santense. Eu costumo dizer o seguinte, que nós, povo capixaba, precisamos nos unir e não dá para ter esse tipo de separação. Então capixaba, para mim, é todo mundo que nasce desde o extremo norte até o sul, de leste a oeste, nasceu no Espírito Santo, é capixaba, mas também alguns usam o termo espírito santense, né? E se alastrou esse termo aí de origem indígena. Muito bem. Então, explicação que é importante nesse nosso espaço hoje, aí também lembrando os 490 anos do Espírito Santo, de Vila Velha, enfim. Teve uma vez, antes da gente ir para o intervalo, que esse uso foi feito perto de mim, assim. Fê. É muito legal essa história, que foi apenas uma vez, eu era adolescente, ainda estava num ponto de ônibus, um senhor estava conversando com o outro, ele falou, não, porque esse fim de semana eu tenho que ir lá naquela capixaba para pegar o que o pessoal colheu. Aí eu pensei, o que será que ele está falando que colheu? Ele, depois na conversa, ele continuou milho. Milho pequena. E ele usou, exatamente, usou naquela capixaba. Provavelmente ele deve ter trazido isso desde uma herança de contato com indígenas, né? Você vê muitas pessoas que nasceram ou foram criadas dentro de povoações indígenas que usam esses termos até hoje. Excelente. Maravilhoso. Que bom. A história é maravilhosa. E canela verde, será que tem a ver canela verde com história? Tem ligação? Então, na volta do intervalo, a gente pergunta isso também ao nosso convidado, o Marcos Vinícius, historiador, conosco no nosso Em Destaque. Já a gente volta.
De volta com o nosso programa em destaque aqui na nossa manhã da TV Sim SBT e continuamos falando sobre o aniversário do Espírito Santo, 23 de maio, aniversário de Vila Velha, né? Um nasceu nas abas do outro e hoje a gente tem essa formação de território tão bonita, tão aconchegante, tão rica culturalmente, né? Celebrar essa cultura capixaba numa data como essa acho que é muito importante. Óbvio que Vila Velha tem todo ali um berço, né, sobre isso, mas a gente estende esse aniversário para todo o nosso Espírito Santo, que teve diferentes momentos, né, de ocupação, de colonização, de desenvolvimento, mas hoje a gente consegue ter essa integração em um olhar muito amplo para as nossas diferentes vertentes e raízes. E muitas vezes, né, essas raízes foram europeias, outras vezes negras, tantas vezes indígenas, e a junção delas que faz o nosso Espírito Santo hoje ser tão, chamar assim, diferenciado e tão rico também. A gente teve uma parte da conversa ali, né, sobre essa história do Espírito Santo, o termo capixaba e outras passagens, né, com o Marcos Vinícius, que está conosco hoje, historiador, e eu deixei ali na passagem do bloco para esse, né, agora, voltando do intervalo, também para perguntar uma questão, né, muito curiosa mesmo sobre Vila Velha, em especial pelo aniversário também da cidade. O chamado Canela Verde, né, quem nasce em Vila Velha, Canela Verde. Por quê? Tem fundamento histórico, alguma questão assim? Aí eu passo então para você, Marcos. Tem fundamento histórico, nós temos aí duas versões, são muito propagadas, né? A primeira que seria uma alusão à vestimenta dos portugueses, que eles tinham o costume de usar uma meia verde que subia para além da canela, né? E isso era o hábito que os indígenas não usavam, né? Não era muito adepto ao uso de muitas roupas. E eles vendo aquela canela verde passaram a dominar os portugueses assim. E a outra, que é a mais famosa de todas, que é a alusão às algas, né? O litoral capixaba com muitas algas, os portugueses iam fazer alguma coisa, né? Em alto mar, e aí iam nas suas caravelas ou embarcações e desciam, tinham o hábito de descer, não na praia, né? Mais próximo e virem andando. E aí a perna vinha e saía em terra cheia de algas, e aí a canela ficava verde. E aí passaram a denominar os colonizadores de Canela Verde, que isso aí ficou um apelido, podemos dizer assim, né? Um termo de pertencimento a quem nasce em Vila Velha. Pronto, então explicação aí histórica pra gente, muito bom. Muito mangue, né, a gente tem no nosso litoral, né, acho que isso também propiciava. Exato, é o maior manguezal urbano, né, da América Latina, e quando a gente pensa hoje o nosso espaço urbano, é se pensar o manguezal muito maior do que era antes, né, a fartura de peixes e mariscos era tremenda, e muitos locais que hoje a gente vê como um asfalto era manguezal, e no passado não tão distante, né, a gente vê esse processo de aterro e urbanização tendo uma efetivação muito grande do século XIX para cá. Sim. Então a gente coloca aí 1890 para cá, né? Vitória e Vila Velha sendo pensado assim. E até a década de 60 a gente via processo de aterro. Então, um pouco da nossa natureza que foi alterada nesse processo de urbanização. Isso aí. E os marcos, quando a gente fala também, né, dessa presença negra na nossa história, o que hoje a gente pode delimitar, explicar, né, que o Espírito Santo não foi um lugar que esteve afastado, por exemplo, da escravatura, né? Então, o que hoje a gente pode lembrar e ter noção sobre a presença negra também, Marcos? Olha, tem muita coisa que infelizmente sofre com esse apagamento, né? Primeiramente, a gente se pensar, quando a gente pensa a história do negro no Brasil, a gente vê dois polos muito fortes, que é Bahia e Rio de Janeiro. E existe esse vácuo geográfico que a gente pensa o porquê. Será que não existiu o escravizado aqui, né? A mão de obra negra, e a partir dele surgiram culturas? Sim, existiu, mas a gente sofreu muito com esse apagamento, que é um apagamento que também passou pela história do Brasil toda, né? Mas que infelizmente no Espírito Santo ela foi muito maior. A gente vê hoje na formação da nossa cultura diversos elementos. Primeiro, se pensar três polos, que não somos únicos, né? Mas quando a gente pensa em número de escravizados, a gente pensa muito a partir desses três polos. Primeiro é o norte, né, toda aquela região de São Mateus, Conceição da Barra, etc. A região central, que a gente pode colocar como Grande Vitória, né? E a região do sul, aquela parte de Cachoeiro, Itapemirim, ali mais próximo ao Rio de Janeiro. E todas essas povoações produziram culturas extremamente potentes. Por exemplo, o norte a gente tem uma série de histórias de líderes quilombolas que exerceram diversas ações naquele local ali. A gente pensa as devoções a São Benedito, né, os elementos culturais que surgem ali, que são elementos que são únicos. O ticumbi, por exemplo, você não tem em lugar nenhum do Brasil. E é exercido ali.
Você tem, por exemplo, a Cabula, que era uma religião de matriz africana, que foi, alguns historiadores colocam como a primeira religião de matriz africana a ser dissociada do nome de Calundu, porque anteriormente todas as regiões eram chamadas de Calundu. E a primeira no Brasil a ter um nome diferenciado foi a Cabula, muito praticado no norte do Espírito Santo, mas também em diversos outros territórios, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente vê o Monte Oreb, onde hoje é o local de oração, aquilo ali é colocado como um quilombo e foi um dos primeiros registros de terreiros em Vitória, que era o terreiro da Mãe Honorata, né? Maria Honorata, que era ali naquela região, que era chamada de Morro do Gamela, que hoje foi batizado de Monte Oreb, né? No sul, a gente tem, por exemplo, o Caxambu, que aconteceu recentemente, que é uma festa muito linda, que é a seguinte: o Caxambu e o Raiar da Liberdade é quando chegou o 13 de maio, os negros pegaram suas caixas e começaram a batucar e deram origem ao Caxambu, e essa festa existe até hoje, aconteceu nesse último sábado, no quilômetro de Monte Alegre, liderado pela Maria Laurinda. E ali também tem a presença muito forte do jongo, o jongo muito parecido com o jongo que se manifesta no Rio de Janeiro, que é aí colocado em esferas internacionais. Então são culturas e histórias que se manifestaram sim aqui, mas que com o passar do tempo a gente sofreu com esse apagamento, mas que existe e que a gente precisa aí traçar um trabalho de resgate histórico e de propagar, que é para também colocar o negro como como um elemento muito importante na formação da nossa cultura, e principalmente o Congo, né? Nosso único, o estilo musical. Não é o estilo musical, né? É muito mais que isso, que extrapola os limites musicais, é religioso, é de pertencimento, e que o nome é em alusão ao rei Congo, né? O rei Congo da África, que era uma nomenclatura real e que aqui se manifesta dessa forma. Então, é indígena e é negro também, a partir do nome, a partir do batuque. Então, são diversas formações que sofreram desse apagamento, que a gente precisa fazer esse resgate. Até a própria forma de se alimentar, né? Tem, é claro, os nossos pratos, né? Grande, famosa, a moqueca, a torta, enfim, tem essas influências, mas hoje, né, se você está no norte do estado ou passa por ali, né, o beiju é muito forte ali na região de São Mateus, né, até pela presença dos quilombos ou remanescentes que também lutam pelo seu reconhecimento. Acho que é muito importante lembrar disso numa data como hoje, né, de 490 anos do Espírito Santo, fora também os escravizados das fazendas de café no sul. Então a gente tem, assim, pontos muito importantes para botar ali um sublinhado mesmo nessa história. Mas também lembramos de outros que vieram, né, os europeus. E aí se espalharam de uma maneira também muito grande, numa primeira metade, depois avançaram para o norte do estado, acima do Rio Doce, né? Foi um movimento também que foi continuado, vamos chamar assim, é isso? É um movimento que foi incentivado pelo Estado, né? Nesse momento de pós-abolição, existiu ali uma tentativa, né, de embranquecimento do país, etc., mas que foram pessoas que a gente diz muito sobre o fomento do Estado, mas aqui encontraram muitas dificuldades, né? Se coloca muito, por exemplo, como uma espécie de abandono também, de falsas promessas, de chegar aqui porque eles precisavam, e aí fazendo o que os historiadores não gostam muito de fazer, que é generalizando um pouco a história, mas é basicamente que o Espírito Santo, o interior do Espírito Santo, tinha aquela mata atlântica virgem que serviu como uma barreira verde, né? E que majoritariamente os imigrantes europeus que vieram nessa formação tinham como essa função de desbravar esse interior. Mas essa terra, para além dos indígenas que habitavam, como a gente falou, também já era habitado por alguns negros em algumas regiões, mas que ele tiveram essa função de desenvolvimento de algumas cidades que hoje floresceram, né, e foram criadas a partir disso. Domingos Martins, Santa Teresa, que foi a primeira do Brasil de imigração italiana, Santa Maria de Jetibá, né, temos aí os pomeranos, etc., que também são formadores da nossa cultura e que também tem algumas festas. Gente, eu uso muito festa como exemplo, né? Mas é bom, é um ótimo contato. Claro, a gente tem a festa do imigrante, a Summer Fest em Domingos Martins, que não é só festa no seu sentido de entretenimento não, tá, gente? A gente tem desfiles em carros abertos que contam a história da colonização, então um ótimo meio de contato com a nossa história, né? A cultura italiana. E foi isso mesmo que você falou, foi nesse processo, né? Ali virado do século XIX para o XX, em que vieram grandes levas de colonizadores italianos e fizeram prosperar algumas cidades aí do nosso interior. E aí, né, nosso tempo infelizmente é limitado, né? Então até deixo o convite para Marcos voltar com outras abordagens, Será um prazer. que seja uma data especial ou não. A gente, né, quer ter esse conhecimento também compartilhado com a sua experiência. Mas tem uma questão, que bom, mas tem uma questão que talvez muitos que nos assistem vão pensar assim, mas o Espírito Santo não é reconhecido como uma cultura genuína ou que não tem a sua cultura, porque você falou ali até também no exemplo anterior, tem Bahia, tem Rio, Minas, né? E a gente perdido ali no meio. Hoje ainda essa leitura tem força, Marcos? Olha, a gente não pode deixar ter força, né? Primeiramente porque precisa se pensar
que essa falta de protagonismo que a gente coloca a nível Brasil, ela é movida do ponto de vista econômico, né? A gente não se mostra para o Brasil por causa de, teoricamente, uma falta de presença na economia do Brasil como um todo. Mas que nós temos hoje cultura muito próprias aqui, né? Uma representação do ser capixaba de algo muito próprio. A gente tem uma logística urbana de conexão entre montanha e litoral, né? De se pensar as culturas próprias do norte ao sul, que isso é muito próprio do capixaba. Então a gente não pode deixar criar uma força de nos não colocar em um processo subalterno e de ocultar mesmo, né? E a gente faz isso conhecendo a nossa própria cultura, conhecendo a nossa história e quando vierem de gracinha a gente poder responder à altura e mostrar que nós temos sim potencialidades. E muitas, e deliciosas, e vibrantes, festivas, historicamente arraigadas, né, no desenvolvimento desse estado. Que bom. Exatamente, um exato muito próprio. Amemos o nosso estado. Isso aí. E parabéns, então, à Vila Velha e ao Espírito Santo. Marcos, obrigado pela presença novamente. Eu que agradeço. É sempre bom falar da nossa história. O capixaba ama a sua história e a gente precisa criar essas conexões que você fez de forma magnífica aqui. Eu que agradeço o convite. Com a sua ajuda, com certeza. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. E obrigado a você também que nos acompanha no nosso Em Destaque. Fica o convite para voltar também na nossa próxima edição. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.